Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sátia, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimentos de forma simples, leve, amorosa e coisada. É a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Tem muitas frequências, meditações e podcasts. E no podcast Entre Amigos de hoje, temos a nossa convidada especial Cuticute, que é a Cíntia Agrumer. Cíntia! Obrigada, gratidão por ter aceito. Como se diz, a gente estava com saudade, viu? Obrigada a vocês pelo convite. É sempre muito bom estar aqui. Obrigada por você aceitar sempre e estar sempre parceira da gente, né? A Mas, gente, quando fala em animal, em gato, cachorro, São Francisco de Assis, a gente, né, sempre se liga em você. E a gente te convidou porque existe essa conexão, né, sua, pessoal e profissional, né, com os animais. Eu conheço, né, você há muito tempo e, assim, eu sei do seu amor pelos seus bichinhos, né, pelos seus pets e pelo meu pet, né? Então, assim, eu te acompanho bastante e eu queria que você contasse um pouquinho do seu dia a dia, das suas aventuras, né? Dos seus cursos. A gente queria que você desse algumas dicas, né? Sobre o seu dia a dia, né? Sobre o que acontece no seu dia a dia, quais são as dicas que você dá gestores, né? E para a gente também, para a gente conhecer um pouquinho do seu dia a dia, que deve ser bastante intenso. Então, a gente aqui atende de terça a sábado, né? Aí a gente trabalha com banho, com tosa, com recuperação de imagem. A gente faz todo aquele trabalho daquelas tosas artísticas, que tem incluída a tosa bebê, a tosa em Shih Tzu, tosa em York. A gente trabalha mais com cães de pelagem longa, né? O nosso foco é cães de pelagem longa, Trimming Spitz, que tem a nossa especialidade também. E aqui a gente atende cães de porte pequeno e médio. Grandes só alguns só, porque a nossa estrutura aqui é mais para cães de pequeno e médio porte. A gente aqui atende muito cliente que não é da nossa região. Geralmente são clientes de outras regiões, porque o cliente vem já querendo aquele tipo de tosa, que é a tosa que a gente mais faz aqui, que é a tosa bebê, que é a tosa mais pedida no, no mundo do pet, né? Que é aquela Uhum, tosa que deixa o cãozinho todo redondinho e tal. Então, geralmente, a gente atende esses tipos de cães. uhum. E aí, como é que é o comportamento do pet e do tutor? Então, É, aqui a gente não atende cães agressivos, tá? Cães agressivos, geralmente a gente passa para o tutor que o tutor não deve levar imediatamente para um banho-tosse, sim, tem que ser adestrado antes, né? Porque pode causar algum tipo de incidente, tanto com o profissional quanto o do cachorro, né? Do Uhum, animalzinho. Então a gente sempre explica para o tutor, se ele tem algum tipo de dificuldade de relacionamento com outros cães, ou então relacionamento com ser humano, que passe primeiro por um adestramento e depois comece a levar ele para um banho tosa. Ou então, quando o cachorrinho já é pequenininho, já começar ele a frequentar o ambiente do banho tosa. Por quê? Aqui aqui o nosso ambiente é bem tranquilo, né? Como a gente não pega cachorros agressivos, né? Muito agitados, então a gente tenta manter um equilíbrio aqui para não ficar muito bagunçado. Porque um cãozinho que não tem uma energia boa acaba passando a energia ruim para os outros cães também. Exemplo,
Se vem um bulldogzinho muito estressado, latindo, 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 os outros que estão quietinhos vão acabar ficando assim também, né? Estressados por conta do latido. É igual você. Às vezes você tá quietinho na sua e seu vizinho liga um som muito alto. Às vezes você não quer escutar aquele som e você também fica agitado e fica irritado por conta disso. É mais ou menos assim. Então, como a gente não pega cães agressivos, a gente sempre pede o tutor para fazer isso. Ou adestramento, ou começar desde novinho, que é que seria o ideal. Por quê? Porque pode acontecer alguns acidentes. Imagina, a gente com uma tesoura na mão, o cachorro se balançando muito, a gente pode acabar cortando, ou então o cachorro pode acabar machucando a gente também, e a gente sempre trabalha com as mãos, né? Em relação à energia do tutor, isso é muito importante também. Às vezes o tutor está muito ansioso, muito estressado. Você queira ou não, você acaba passando para o seu cachorro. Às vezes você está num dia muito agitado e o seu cachorro também vai ficar naquele dia agitado, né? Aquela energia é uma troca de energia. Os cãezinhos são muito disso, os animais são muito disso, de pegar a energia do cachorro. E a gente já percebe isso. Às vezes, quando o cliente vem muito ansioso, ou então muito estressado, o cãozinho geralmente dá mais um pouquinho de trabalho. A gente tenta fazer um trabalho com mais calma. A nossa recepção aqui é toda transparente, então tem como tu acompanhar, né? Quando o cão está muito agitado, a gente tenta fazer com que o tutor se esconda um pouquinho, né? Para ele ficar um pouquinho mais calmo, porque como o nosso trabalho é diferenciado, as pessoas vêm de lugares tipo longe para chegar aqui que é a tosse ideal. E às vezes a tosse ideal não fica legal, por quê? Porque o cãozinho tem que ficar quietinho, tem que ficar parado, né? Para a gente fazer, para a gente esculpir o cão. Porque na nossa profissão não é só raspador de cachorro. A gente acaba esculpindo o cachorro, né? Aquilo ali é uma arte, né? A gente Exatamente. faz tudo na tesoura, então o cachorrinho tem que ficar calminho, quietinho, para a gente fazer aquele trabalho que o tutor espera. E às vezes não é isso que acontece, né? O tutor vem pro pet achando que o cachorro não vai ficar daquele jeito, mas às vezes a energia do cão ou a agitação dele não permite que a gente faça um trabalho desse, né? Um trabalho mais artístico, né? Artístico. E tem assim, a partir de alguma idade que possa fazer, ou tipo, ele é novinho, tá com todas as vacinas, aí já pode. Ou tem alguma outra recomendação? Então, aqui a gente só pega os cães acima de 3 meses, com todas as vacinas aplicadas, né? Uhum. Aí ele teria que levar o cãozinho no veterinário e aplicar todas as vacinas que é como se fosse a vacina de bebê, né? São as 3 primeiras vacinas, a V10 ou a V8, que é o veterinário indicar, e tem a da raiva também. Depois dessas 3 primeiras vacinas, 15 dias após a última, aí ele já pode frequentar o banho-tosa. Aí Uhum. seria o ideal. Isso antes dele vir banho-tosa, o tutor já deve conhecer, ensinar um pouco para mostrar para o cãozinho, para conhecer uma rasqueadeira, um pente, um secador, né? Uhum. Para ele começar a se acostumar. Isso eu estou falando cãezinhos de pelagem longa. O de pelagem curta é bem mais fácil, né, de se cuidar em casa. Agora, o de pelagem longa, a gente sempre indica que o tutor comece ensinar, né, o cãozinho a se adaptar àquele tipo de instrumento, para ele não ficar nervoso, né? Às vezes o cãozinho não tem contato com aquilo no primeiro dia depois de 3 meses, primeiro dia que vem no banho tosa, fica com medo daquilo, então tem que ser uma coisa que tem que ser aos poucos para não traumatizar o cachorro e ele acabar se acostumando com aquela rotina. Cão- Cães de pelagem longa, a rotina do banho tosa é frenética. E você sempre dá algumas dicas, né? Eu vi no outro dia você falando sobre a manutenção, né? Que às vezes a pessoa acha que só você vai fazer o serviço e daqui a algum tempo vai voltar e vai estar exatamente igual. E não é, né? Na verdade, precisa de uma manutenção, né? Exatamente. Cães de pelagem longa tem que ter manutenção.
Os cães de pelagem curta também. Às vezes chega cliente para mim perguntando: Ah, Cintia, o meu pug tá soltando muito pelo. Eu quero tosar. Primeiro que o pug não se tosa, né? E não adianta passar máquina nele, que ele vai continuar soltando pelo. Porque aquela pelagem, o ciclo do pelo dele é bem mais curto do que um ciclo do pelo de um cãozinho como um Shih Tzu, né? Que é a pelagem mais longa. Então, assim, tem que ter manutenção. Todo cão precisa de uma manutenção. Principalmente os cães de pelagem longa. Às vezes, o cliente chega para mim e diz: Ah, Cintia, eu quero uma tosa bebê, uma tosa mais fluff, né? Uhum. E... Mas aí traz o cão todo embolado. Tem uns nós que a gente consegue desembolar, tem alguns que a gente não consegue. Então a gente indica sempre aquele tutor que é para raspar, mas não quero raspar, não tem o que fazer. Ou você cuida do cachorro, ou você raspa o cachorro. Por Sim. quê, Cíntia? Por que que não tem nó que a gente não consegue desembolar? Porque tá tão. Aquele nó é uma mistura de saliva, de sujeira, Uhum. de, de, de tudo que é sujeira ali do cãozinho. Então, quando ali fica um nó que não consegue tirar. E às vezes vai ser tão, é, eu não digo nem doloroso, mas tão complicado, tão estressante tirar aquele nó do cão, que é mais fácil a gente abaixar aquele pelo, baixar aquele pelo e depois cuidando para que ele não forme outros nós e cuidando da pelagem do cãozinho do zero, né? É Uhum. mais fácil. Mas o ideal é cão de pelagem longa, sempre no banho e tosa. Cara, não tem condições de mandar toda semana. Faz de 15 em 15 dias, compra uma rasqueadeira, vai lá no YouTube, como que rasqueia, dá um jeitinho. Porque cães de pelagem longa tem que ter manutenção. É igual ao nosso cabelo. Imagina se a gente lavar o cabelo e não pentear. E daqui a uma semana a gente vai lá no salão e quer o cabelo igual o da Juliana Paz. Não tem condições. Então a manutenção tem que ser sempre. Tanto manutenção de pelagem quanto manutenção também de vacina, de exame. Eu acho muito importante também fazer um exame nos cães de. Não tão, tanto os cães como os gatos também, né? 6 meses. Ah, é muito exagero? Não é exagero. Eu faço de 6 meses nos meus cães, as vacinas anuais, né? E faço o exame de sangue para ver se está tudo certinho, porque tem algumas doenças que elas ficam lá no cãozinho, não dá nenhum tipo de sintoma, e quando dá, o negócio já explodiu. Então, sempre é bom fazer a manutenção, tanto da pelagem quanto também da saúde do bichinho. E tem algumas raças que, assim, tem alguns cuidados é, muito comuns, assim, né? Doenças que em determinadas raças são muito comuns, né? Tem, ó, é, por exemplo, o Spitz, que é uma raça agora que está na moda, né? Spitz Uhum. alemão, que é um cachorro muito bonito. Esse tipo de cão, por exemplo, ele não pode ser tosado na máquina, né? Ele tem um subpelo e a gente não pode ultrapassar desse tipo de pelagem, né? A gente só arredonda ele e faz a tosa padrão da raça. Por que que não pode tirar muito? Se tirar muito, pode dar alopécia nele. Então ele pode ficar careca. Nem a tosa higiênica a gente pode passar a máquina. Às vezes chega cliente também, Cíntia, eu quero fazer uma tosa higiênica no meu cachorro porque tá muito peludo e tal. Provavelmente a gente pode até fazer e aí acabar dando alopecia em outro local por conta daquele tipo de procedimento. Então a gente indica sempre só dar uma paradinha e já que o Spitz tem pelagem longa, vai continuar aquela pelagem longa e vai fazer só a manutenção mesmo. Antes de Uhum. comprar ganhei um cachorrinho, gente, sempre verifica o histórico do cão, dá uma olhada no YouTube, no Google, vê qual
se eles têm tendência para algum tipo de problema, como que é para cuidar da pelagem, porque assim, hoje em dia eu vejo muita gente que tem muitos cães de raça, não sabe como que lidar com aquele cachorro em relação a pelagem, a tipo de problema que futuramente ele pode dar e tal, essas certas coisas. E, e eu vejo as pessoas perdidas. É, às vezes chega um cachorro, um espírito, por exemplo, eu quero pelar o cachorro. Não é assim. Porque eu vi na internet. Não é assim. Você tem que primeiro estudar qual cãozinho que se adapta mais à sua rotina, né? Porque se você tem uma rotina que não tem muito tempo, então vamos pegar um cachorrinho menor, né? De pelagem curta, é uma manutenção mais fácil, né? Mais barata e prestar atenção nas coisas que a gente acaba fazendo também com os nossos cães, que acaba refletindo muito futuramente na saúde deles. Se não Sim, cuida de uma pelagem agora, futuramente não vai ter uma pelagem boa. Se você não cuida da saúde do seu animal agora, provavelmente mais tarde ele vai ter algum problema de saúde. Então tem que vigiar sempre. e é muito, muito mais complexo do que as pessoas imaginam, né? E assim, todas essas dicas que você está dando são super importantes, principalmente antes da pessoa adquirir um cachorrinho, né? Adotar um cachorrinho, porque depois é um desespero, né? Até mesmo, você estava falando aí, eu estava imaginando. É a mesma coisa a gente ir num salão de cabeleireiro e falar assim, eu quero tal corte. E a pessoa fala, olha, eu não dá para fazer porque não vai ficar bom e tal. Eu quero pintar meu cabelo da cor tal. Olha, seu cabelo é assim, 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 e provavelmente ele não vai aguentar. Então, assim, eu acho que é um pouco, né? Mal comparando, é meio que isso, né? O seu trabalho. Porque, assim, É a mesma coisa que você fala assim, eu quero, sei lá, deixar meu cabelo mais branco, né? uhum, A cabeleireira vai falar assim, Cíntia, vai deixar seu cabelo branco, só que ele vai cair primeiro. Porque ele sim, não vai aguentar, ele já tem outra tinta. Então, ela vai acabar me explicando e eu sim, vou aceitar aquilo porque ela é a profissional, ela sabe o que ela vai fazer. E é uma questão também meio que de lógica, né? Se a gente está vendo que o fio está danificado, então a gente vai ter que primeiro recuperar o fio e não tentar colocar outra coisa em cima. Então, assim, o nosso trabalho, que são poucos banhitosas que fazem isso, é de recuperação. A gente visa muito recuperação da pelagem, saúde animal, né? Primeiro a gente vai ver o que realmente o cãozinho ele por si só fala, né? O que ele precisa. Ele precisa do quê? Dá para fazer uma tosa de bebê? Ok, vamos fazer. Agora não é a hora, porque ele está muito embolado, ou então está com algum outro problema. Então, vamos recuperar essa pelagem, vamos primeiro raspar e depois a gente recupera a pelagem, a gente acompanha direitinho. E assim, é um trabalho conjunto, né? É um trabalho entre o tosador e o tutor. sim. É porque o tutor, é ele que vai decidir, né, da necessidade, né, e das condições dele. Mas, assim, tem algumas coisas que são básicas, né, em relação à saúde, né, a saúde do pet, né? Porque, assim, eu fico imaginando, assim, meu cachorro você conhece, né? Quando eu adotei o Dodge, eu imaginava assim, ele quase não tem pelo, então vai ser E não vai ótimo. sair pelo. Ai, que triste ilusão. Eu, sa- É eu, o que solta mais pelo. eu varro assim, parece que a casa tá limpa. Aí eu vou varrendo, vou varrendo. Quando eu vejo, tem um monte assim. E assim, é um absurdo, porque você É, fala, como assim? Da onde saiu tanto pelo, né? olha, é. Aqui em casa eu tenho agora quatro, né? Tem quatro. É dois Shih Tzu, maior que uma Schnauzer. Até o ano passado eu tinha o Joe, que era meu labrador. Sim. Eu não encontro pelo
dos meus Shih Tzus, nem da minha Schnauzer, da minha York. Mas quando o Joe era vivo, eu só encontrava pelo do Joe. Tinha pelo É, do Joe em tudo quanto é canto. Na minha sala, no meu quarto, nas minhas roupas. E é um pelo curto. Mas sim. por quê? Porque o crescimento dele era mais rápido. Por isso que caía menos. Caía mais, entendeu? E mesmo assim, a gente fazendo a manutenção dele. Fazendo a manutenção toda semana. Rasqueava ele, ele até gostava. Ele ficava todo molezinho. Eu É, rasqueava ele e saía bastante pelo, mas não adianta. é. Sai de qualquer jeito. Falou assim, de pegar as orientações, assim, para mim, eu moro em casa, então para mim é tranquilo. Mas assim, para quem mora em apartamento, por exemplo, algumas orientações são muito importantes, né? Não só de doenças, como o próprio pelo, né? Porque a maioria dessas pessoas leva o cachorrinho para sair, né? Assim, eu particularmente não levo. O Dodge nunca sai daqui do quintal, porque ele corre para lá, corre para cá, ele fica por aqui. Então eu não tenho muito essa preocupação dele com outros cães. Mas assim, em geral, aqui na minha região, o pessoal leva muito. Eu vejo toda hora os É, cachorrinhos. Tá. é. É importante, mesmo uma pessoa que mora em casa, é importante passear um pouquinho com o cãozinho, ele acaba desestressando mais. Eu tenho uma cliente minha que ela vem uma vez ao mês aqui. É uma York. Eu chamo ela de 220. Ela é igual, ela é um furacão. Aí eles moram em apartamento. O dono dela falou pra mim que ele sai 5 vezes no dia para tentar gastar a energia dela. E às vezes ela acorda de madrugada com a corda toda. Então, o nome dela é Luna, uma fofa. Ela já Mas é a agitada. é agitada? Ela já é agitada. Imagina se ele não descesse com ela. Sim. E Mas aí ela assim, fica mais agitada ainda. falando, né? Tem muito a ver com o tutor. Ele herda tudo do tutor, né? Então, se o tutor é agitado, por exemplo, o Dodge, às vezes eu vou sair e eu quero que ele fique no quintal. Ele não quer, ele quer ficar aqui dentro. Ele não quer. É, Já aconteceu do portão estar aberto e ele não sair. Ele não, assim, ele está acostumado aqui, entendeu? Então, assim, é muito. E eu sou muito caseira, então, assim, eu acho que ele realmente é meu filho, né? é. Ele puxou a mim. Então, Ah, os assim, meus também. Os meus são muito. Os meus são bem agitados. Eu sou agitada, né? É o tempo todo na correria. Então, eles são também agitados. quando Agitados até demais. eu fico olhando pro Dodge, eu falo, filho, você está muito agitado. É porque eu estou agitada. Então, assim, mas não é o meu normal, né? Então, assim, é muito incrível essa É. coisa do pet, como ele fica igual a gente, né? E as variações, até variações de humor mesmo, né? Você estava falando em relação aos cães que são agressivos, mas tem aqueles que eles ficam agressivos por algum motivo, não é? É. Tem alguns cães que a gente percebe, tem alguns cães que a gente percebe que acaba ficando, como é que eu vou falar? Eles são tão, colocam ele tanto numa bolha que eu acho que eles acabam ficando mais desconfiados, sabe? Porque estão sempre acostumados com aquela mesma situação. A É, rotina. oi? Aquela rotina. Então, assim, quando ele sai daquela rotina, ou sai, tipo, daquela pessoa que é a preferida dele, ele acaba não aceitando. Tem alguns cães que a gente percebe isso. Eu tenho, eu tenho uma cliente que ela veio indicada, inclusive da minha cabeleireira, que ela trata a cachorrinha igual criança, igual uma criança, igualzinho. Aí ela canta na hora de tomar banho, ela, ela nina ela para dormir. Aí quando ela falou para mim, ela me ligou
A gente teve uma longa conversa. Aí ela falou que nenhum pet consegue tosar a cachorrinha dela. E aí eu conversei com ela, falei assim, então, eu vou fazer o seguinte com a senhora, a gente vai fazer um teste. E aí, se eu conseguir, ok. Se não, a senhora vai ter que procurar outro profissional. Ou então um adestrador. Aí, beleza. Aí eu peguei ela uma vez. Eu consegui fazer cachorra mais ou menos. Porque ela estava muito agitada. E eu percebia que ela ficava muito nervosa. Ela ficou na recepção e ela ficava muito nervosa. Ela nervosa pela cachorra. E eu acho que aquela troca de energia, uma passava insegurança para outra, sabe? E a gente tentando. A cachorra era de uma forma que quando a gente jogava água nela, já gritava. Eu nunca tinha Não. visto aquilo. Era uma York. Eu nunca vi aquilo. Ela ficava apavorada. E ela não teve nenhum trauma, porque ela pegou ela bem de pequenininha, mas foi aquele cuidado tão cuidado Vivo, né? que a cachorra ficou dependente dela. Sim, Dependente. E isso, ao ver das pessoas, é muito bonito, mas não é legal. Não é é, legal porque o cachorro sofre e o tutor também sofre. Eu sim. via como minha cliente ficava na recepção, com a mão no coração. Ela queria muito usar ela porque ela tinha necessidade de fazer aquilo, porque é uma cachorra de pelagem longa, e ela tinha necessidade de fazer aquilo, mas ela via o sofrimento da cachorra. E a cachorra toda vez que olhava para ela com aquela cara de desespero, tipo, me tira daqui. E então é uma situação que é difícil para todo mundo, tanto para o cliente, tanto para o cãozinho, tanto para a Sim, gente, né? Porque a sim. gente vê o sofrimento deles. E aí eu fui, sentei com ela e conversei com ela. Eu falei assim, isso que a senhora está fazendo, a senhora vai ter que mudar as suas atitudes com relação à sua cachorrinha, porque tá fazendo mal a você, tá fazendo mal a ela. Uhum. Eu vou continuar, não vou desistir dela, vou continuar. Mas vai ter uma hora que eu não vou conseguir mais. Aí ela chegou a procurar um adestrador. Aí, antes disso, ela não tinha procurado, e da outra vez que ela veio, eu fiz a cachorra em duas etapas, saí toda mordida. Ela me avançava. Ela não mordia de machucar, mas toda hora mordendo no mesmo lugar acaba machucando, né? Aí eu fiz a cachorra em 2 dias. E aí depois ela procurou um adestrador. Da outra vez que ela veio mais calma. Então, assim, tem alguns casos que realmente a gente tem que passar por um profissional que o adestrador acaba adestrando o cãozinho e acaba adestrando também o dono, né? Porque o dono tem algumas Sim, atitudes que não é legal, que faz mal pro cachorro. E acaba sim, todo mundo sofrendo. sim. Até mesmo, você está falando, estou imaginando até de obesidade, né? De cães e gatos, né? Eu tenho uma amiga Ah, de obesidade. de obesidade. A gata dela era muito obesa, muito. Teve que fazer um tratamento para emagrecer. Nossa. Aí É, às vezes às vezes a pessoa fala assim: parece ah, que mas é bonitinho, gordinho. Mas é, o cachorro tá roncando, não tá sim. andando direito, sabe? Não é legal, não é legal. Eu Tem acho que que a pessoa tem que botar a mão na consciência e ver realmente o que está atrapalhando, né? O que melhorar a vida do cãozinho, sim. porque às vezes o que a gente acha bonitinho não é o certo. É. Você sabe que você sabe como é que é aqui em casa, né? Que tem as grades e tal, e o meu escritório é lá na frente. E aí eu comecei, depois que eu perdi o Júlio César, que era o meu primeiro gato, começaram a aparecer vários gatos, e enfim, eu tenho uns 10 gatos aqui no quintal, né? E aí eu comecei a alimentar, colocar água tal, e eles estão sempre por aqui e tal. Só que eu comecei a trabalhar lá na frente e eu comecei a ver que as pessoas passavam na rua e ficavam olhando para o meu quintal. Eu falei assim, gente, por que que o pessoal fica olhando? E eu tenho tartaruga, né? Jabuti.
E eu, no início, eu achava que estavam olhando para o jabuti. Só que agora eu descobri que é porque os gatos ficam no jardim, descansando, ou então eles ficam espalhados. Então o pessoal passa olhando, porque tem vários. Fica pegando, fica pegando solzinho. Eles pegam o sol. Então fica todo mundo ali arrumadinho, sabe? Então, assim, aí eu passei a perceber, porque eu sempre coloco aqui né, a ração e tudo, mas eu não tinha reparado que eles ficavam lá na frente. E aí o pessoal passava e ficava rindo. Aí teve um dia que uma vizinha passou, aí ficou um tempão lá, ela não me viu que eu estava ali, é, saiu, depois trouxe uma outra vizinha e as duas ficaram Pra olhando. ver. Foi nesse dia que eu fui olhar que era, que elas estavam tanto olhando. Aí eram vários gatinhos, todos assim espalhadinhos no É, quintal. bonitinho. Né? Ficam super calminhos, aí ficam dormindo, né? Aí ficam em cima do jardim, às vezes eles ficam perto do jabuti, entendeu? Às vezes ficam perto do Dodge, do cachorro. Então, assim, eles vivem em paz aqui. É. O, é. O Alfredo, a gente adotou dois gatinhos, né? Há pouco tempo. Quer dizer, a gente adotou, não, eles adotaram a gente. É, Eles foram ficando, ficando, ficou. eles são E lindos. aí, o Alfredo, que é o filho da Calanguinha, aí ele é o maior fofoqueiro. Aí ele fica no vidro da loja, em pezinho assim, olhando lá pra fora. Aí todo mundo que passa só vê aquelas anteninhas dele. A anteninha dele, ele é assim, ó. O tempo todo. Ele é muito engraçado, esse gato. Ele tava aqui perturbando. Ele e ela. É muito engraçado, porque, assim, às vezes, o Caquinho, né, que é o mais carinhoso que fica na minha barriga, até o milagre dele não estar aqui. Ele fica vendo televisão. Ele fica olhando como se ele estivesse entendendo. É impressionante, assim, né? Às vezes eu fico olhando e eu falo, nossa, como é que pode, né? Como é que eles entendem, né? Naquele, aquelas imagens. O Luke também fica, meu Shih Tzu. O Luke também fica vendo televisão. Aí ele fica olhando do nada. Eu falei assim, não tá entendendo? É muito engraçado, assim, como eles interagem, né? Assim, no começo, quando eu adotei o Júlio César, eu ficava com medo do Dodge não se adaptar, mas o Dodge é muito bonzinho. Então, assim, ele se adapta. Ele aceita mais os gatos do que os gatos a ele. Ele é grande e era para ele, né, encarar os gatos e não o contrário, né? E assim, É, eu fiquei muito feliz, assim, porque é complicado a gente adotar todos, né? Porque assim, eu alimento e tudo, mas é complicado de você cuidar de todos, são muitos, né? E como eles é. ficam aqui, mas eles não são meus entre aspas, né? Porque eu alimento. Mas por aqui tem muitas pessoas que colocam água, colocam ração. Então, por aqui na região tem muito gato, né? E hoje eu descobri que a loja é, que eu compro as rações, é, o aniversário dela é o dia do meu aniversário. Eu descobri hoje, o Louro Amigo. Meu Eu Deus. acho que eu falei para você. Então, assim, eu não sei se por Sobre conta o também quê? que eles fazem aniversário no mesmo dia que eu, a loja de pet. Ai, que legal. Vai ter lá uma festa e tal, eles mandaram, sempre mandam para mim. E eu falei assim, nossa, que coincidência. Talvez por conta de São Francisco de Assis também, que é dia 4, né, que é amanhã. Mas eu falei assim, nossa, que coincidência. Enfim, eles não são meus, mas eles acabam escolhendo a gente, né? Mas assim, é muita É, responsabilidade. E aí acabou que duas fêmeas, né, já tinham dado cria, e no dia do aniversário do Recanto Sátia, uma delas deu cria. Fiquei muito feliz, porque foi aqui na minha porta. E aí deu três gatinhos, né? Agora ela meio que ficou aqui uns dias, mas aí agora só ela vem.
Ela vem, ela come, mas agora ela está muito mais Mas tranquila. eles estão aí, os Não, eu gatinhos. não sei onde eles estão. Ela colocou eles em. É porque ela vai Ela trocando, levou. é. Ah, tá. Ela vai mudando eles, mas ela vem para se alimentar aqui. Hum, E aí eu a conversei calanguinha também foi assim. É, que é sinal que ela confia em mim, né? Tanto que ela se afastava muito e tal, e agora não, agora ela fica tranquila, assim. Eu passo tal por perto e ela não se esconde mais. Mas assim, nenhum deles é agressivo, assim. E aí eu fiquei muito feliz no dia que eu acordei de manhã e tinha lá os. Eu escutei aquele miado diferente, né? De recém-nascido. Eu falei assim, gente. Aí quando eu abri a porta, estavam eles três lá. E provavelmente dois são fêmeas, porque parece que o que tem três cores, em geral, são fêmeas, né? Dizem, pelo que eu li, né? Não sei. É. Eu É. sou mãe de gata há pouco tempo. Não, eu tenho, eu também. Eu só sou simpatizante. Eu vou lá e assim, eu Eu sou gosto. mãe de gata. Eu ainda estou me adaptando a eles, né? Eles já estão adaptados a mim. Agora, eu ainda estou me adaptando. Tem coisas que eles fazem que eu fico impressionada. Sim, sim. Eu também, eu ainda me surpreendo com eles. Principalmente nessa tranquilidade deles em relação a ficar. Eles ficam muito espalhados aqui, né? Eles ficam muito lá na frente, eles ficam muito aqui na lateral também, muito aqui nos fundos. E adoram uma cadeira, né? E uma mesa, né? Adoram ficar em cima da mesa e adoro uma cadeira. Às vezes eu fico no cantinho porque eu não posso tirar o príncipe, né, da minha cadeira. Eu tenho que, né, me colocar no meu lugar, né? Porque eles tomam conta. Aqui eles gostam de sofá. É, Adoro o sofazinho. sofá também, sofá. Às vezes tem que tirar eles por cliente sentar. Aí eu dou É, licença que o cliente quer sentar. Aí tem cliente que gosta, né? sim, sim. Aí aproveita. Eles são muito carentes. Nossa, a calanguinha, Assim, então, de ela o preconceito. tempo todo miando atrás da gente. Às vezes ela fica na porta aqui pedindo para abrir a porta para fazer a gente fazer carinho nela. Eu não tinha, assim, eu gosto de qualquer bicho, mas assim, eu não tinha muita simpatia por gato, mas assim, os gatos sempre gostaram muito de mim. E aí, depois do Júlio César, eu cedi aos encantos deles, né? Porque você não tem como, né? Eu me lembro que você resgatou um, né? Você resgatou um, depois Cheguei. começou a história, né? Foi ano passado, não foi? É, foi, não, acho que foi no começo desse ano. Que eu nunca tive muita É, afinidade também com gatos. Eu nunca tive gato, sempre tive cachorro. E aí, acho que foi no começo do ano, eu tava de carro, aí eu quase atropelei um gatinho. Aí eu fui pegar ele, porque ele era muito pequenininho. Eu fiquei com dó, falei assim, cara, eu vou levar você pra casa, vou cuidar de você. Só que aí eu cheguei a chamar a veterinária, mas não deu tempo, ele morreu. Aí ela falou que provavelmente ele tava muito pequenininho, né? E que deveria ter sofrido alguma queda, alguma coisa assim, e que por isso que ele não resistiu. Aí passou. Depois a calanguinha começou a aparecer aqui. Ela ficava aqui, aí ficava desfilando aqui na porta. Aí por que calanguinha? Porque ela trazia pra gente calango. Ela catava calango e trazia pra cá. E eu ficava horrorizada. Aí os meninos começaram a botar o apelido dela de calanguinha. Aí eu comecei, dá uma aguinha, dá uma comidinha. Aí pronto, ela tava vindo pra cá todo dia. Aí ela vinha pra cá, só que ela não entrava, ficava lá fora, toda desconfiada. Aí até um certo dia que ela começou a entrar. Ela vinha, dava as voltinhas dela, ficava aqui durante o dia e depois saía. Aí ela engravidou. Aí ela sumiu, depois voltou. Aí ela voltava, aí fazia o mesmo esquema, ficava durante o dia aqui e à noite ia embora. E aí teve um dia que Alfredo veio, Alfredo Roberto. Alfredo Roberto veio, aí começamos a botar água, botar comida, foram ficando. Aí eu quer saber? Entra, aí começou a chover muito.
Eu falei assim, cara, não vou deixar os gatos lá fora. Aí botei eles aqui na marra, porque eles não gostam de ficar presos, não. Agora eles se acostumaram. Aí botei eles pra cá na marra. Eu falei assim, "Vocês não vão ficar lá na chuva." Aí eu castrei ela, vacinei eles. Aí virei mãe de gato. É, Maravilhoso. então, Aí surgiu assim. literalmente eles escolhem Eu a não gente. adotei ninguém, eles que me adotaram. É verdade, é. Eu E comecei eles não com. me dão trabalho nenhum. Eu coloco. Já tem horário certinho também de botar comida, que eles são esfomeados, eles comem toda hora. Aí tem o horário certinho, que é de manhã, que é o café da manhã, a hora do almoço e a hora da janta. Antes de a gente fechar, a gente coloca comidinha para eles. E não Aí gosto água de geladinha toda hora. velha, né? Oi? Ação, não gosto. Ação velha. Não. E outra, tem que ser a ração, tem que ser a ração que eles querem. Eu comprei um saco de ração, foi um tormento para comer esse saco de ração, porque ele só queria só Golden. Eu Nossa! falei assim, mas você, ainda quer escolher. Eu falei assim, não, vocês vão comer essa ração todinha. Aí eu comprava aqui o Whiskas para mexer, e aí eles estavam comendo. Aí agora eu comprei, acabou o saco, agora eu vou comprar outro. Aí eu tô comprando agora a Golden porque eles preferem. Mas Uhum. eles são muito abusados. São, são. Eu falo que eles pensam que eu sou rica. Vem cá, vocês pensam que vocês têm mãe rica? Eles têm Não sou certeza. rica. A gente sempre brinca, né, Caco? Eu sou a escrava deles. Eu Nós sou, somos, não adianta. É, eu sou a escrava deles. Não, mas é tão bom. Ah, é não, assim, mais ou menos isso. os bichinhos eles dão muita alegria, assim, né, pra gente, assim, em todos os sentidos, né? E principalmente quando a gente não tá num dia bom, né, num período bom, eles dão muita alegria, é impressionante, né? Eu, eu assim, eu tenho uma amiga que ela fala, cada vez que eu tiro foto, mando para ela, ela fala: Ai, amiga, eu tô gostando de ver como você está tratando, você mudou tanto. Mas na verdade, eu acho que é muito mais a responsabilidade, né? Porque assim, para você pegar um bichinho, você tem que assumir, né? Você tem que É, dar o melhor, né? Cuidar mesmo, né? E, e não dá para desprezar, né? Assim, quando chove e tal, aquela preocupação, né? Mesmo eles ficando lá fora, eu procuro colocar as coisinhas para eles. Fico preocupada tanto que assim, o Dodge, você lembra, né? Que eu tinha comprado uma casa imensa para o Dodge, ele nunca entrou na casa. Nunca. E a Boninha, ela deu a luz nessa casa. Foi ali que ela que inaugurou a casinha, entendeu? Então ninguém quer entrar nessa casinha, nessa casona, né? Nessa mansão. Mas assim, eu acho que para você ter um bichinho, ou mesmo no meu caso, né? Que eles não são meus, mas são meus, de certa forma, né? é. Coloco a água, né? Me preocupo e tal. Você tem que ter responsabilidade, né? E assim, eu admiro muito você em relação ao seu trabalho, por ser um trabalho tão delicado, porque você trabalha com tesoura, né, com corte, e assim você precisa ter muita sensibilidade, né, em termos de profissionalismo, mas também de emoção, porque você tem amor por aquele bichinho, você como profissional e você como pessoa, né? Então, assim, eu acredito que você faça com os seus clientes, né, com os seus bichinhos, é, né, com os seus clientes pets, o que você faz com os seus, né? Porque não tem como separar, né? Já que você também tem, né? E, e vou te falar, teve muitas vezes que às vezes a gente não tá naquele dia, né? Estava meio chateada. E eles vêm com tanto carinho, parece Hum, que eles sabem, sabe, que a é, gente está chateado. E aí e eles não são nem meus, sim, mas eles vêm com tanto amor pra gente que a gente acaba, às vezes a gente acaba e fica pensando nas coisas. Poxa, às vezes a gente fica mal por besteira, sim, sabe? E
aquele amor, aquela energia que eles passam pra gente. Um olhar, cara. Tem cada olhar que tu. Oh, você se derrete. É muito fofo, sabe? Não tem como você não ceder pra uma criatura daquela, te olhando igual o gato de bota, É, é, sabe? e É uma troca de energia muito boa. Muito boa, muito boa. eles literalmente eles não falam, mas eles transmutam, né, a nossa energia de tristeza para uma energia boa, né? Não tem como. Assim, esse final de semana que choveu e tal, olha, ficou todo mundo aqui. Eu fiquei cercada deles, assim. Aí eu ficava rindo, eu falava assim, meu Deus do céu, vocês que mandam nessa casa. Eu não mando aqui, eu só obedeço, né? Mas assim, é uma alegria que eles dão, né? Muito, É, muito. Não, é indescritível, na é. verdade. A casa fica cheia. A casa fica cheia, a casa fica com energia. É, A é, casa fica com um clima legal. é. Quando eles não estão, a casa fica vazia. Sim. Parece que está faltando alguma coisa. Assim que meu Joe faleceu, eu fiquei com um bom tempo assim. Bom, ele era grandão, né? Uhum. Então, onde eu ia, ele ia atrás, e aquele cachorro enorme, então eu senti aquela presença dele. Depois de falecido, eu ainda senti por um bom tempo a presença dele ali. E senti o vazio. Quando eu ia dormir, ele tinha o cantinho dele. De madrugada ele acordava, e aí ele me acordava também para ir no banheiro. Então eu tinha toda aquela rotina. E era um vazio tão grande. Eu ainda sinto muita falta dele, muita falta. Vai fazer 1 ano agora, Já mas é claro que os meus. Vai fazer, eu acho que mês que vem. Em setembro ele tinha operado. eu Ele lembro. operou o ano passado, isso. Foi em novembro que ele faleceu. Hum, Aí, é claro que os meus outros não vão substituir, né? Cada um tem um carinho diferente, né? Carinho diferente que eu digo, é, cada um tem a não sua substitui, essência, né? né? Não É, substitui. cada um tem a sua essência. E é claro que tem os que são mais chegados a mim, tem os que são mais destacados, mas Sim, o amor é igual, né? é. E, nossa, eu senti muito a falta dele, eu ainda sinto. E os É. meus também, onde eu vou, eles vão atrás. Se eu vou dormir, eu falo assim, vamos dormir, aí tu vai a gangue toda atrás de mim. Eu sei, eu sei, Aí eu já vi, já presenciei. É a verdade. gangue toda. Se eu entro no banheiro, eu não tenho paz. Isso é Os normal. também, ó, tem um aqui, é um frajolinha. Esse frajolinha, agora ele tá assim, abusado, ele tá ali olhando pro coisinha, que não é dele, mas ele tem o dele lá fora, mas ele quer que eu coloque, daqui a pouco ele começa a miar aqui. E aí eu, como escrava que sou, vou lá obedecer, né, o meu senhorzinho, né? Mas eles são muito fofos, assim, apesar deles não serem carinhosos no sentido de deixar eu colocar a mão, mas eles sabem que sou eu né, que É, ajudo, que estou aqui para servi-los, né? é. É muito bom conversar com você, porque eu sei que você tem muito amor pelos animais e a ideia de trazer aqui hoje, não só pelo seu profissionalismo, mas também para falar um pouquinho, sobre os pets, né? Amanhã é dia de São Francisco de Assis e basicamente, a É gente só um fala mais de pouquinho. cães e gatos, né? Mas assim, são tantos outros animais, né, que a gente tem e que a gente não É. quer sofrer, né? Calanguinho, né? Que é melhor a gente não comentar, mas assim, os calanguinhos, né? Eles têm um fim, né? Às vezes meio trágico, né? Como é o nome do Muito. Calanguinha. A calanguinha é uma homenagem aos calanguinhos. calanguinho pega o calanguinho,
né? Mas assim, de Não, outra mas forma, agora ela abandonou essa vida. mas assim, ninguém gosta, né, de ver um animal assim maltratado e assim com fome, magrinho e tal. Então assim, eu acho que é muito importante a gente falar mesmo sobre a adoção. Se a pessoa pega um bichinho, né, tratar eles bem, ter o cuidado, estar sempre de olho, né, por causa de alguma doença ou por causa mesmo, né, da carência, né, dele. E a gente precisa também enxergar que eles estão ali para trazer muito sentimento para a gente, né? Que assim, você com o Joe, tenho Sim, certeza que outros também tentaram te confortar, né? Quando você perdeu o Joe. é, é. É uma coisa que, quando no período da pandemia, o pessoal adotou muito Sim, cachorro, gato, né? Foi aquele monte de gente em casa, sem fazer nada, sozinho, tava se sentindo sozinho. Ah, vou pegar um cãozinho, um gatinho, né? Para adoção. Aí muita gente pegou e depois o número de abandonos aumentou. Por quê? sim, Porque a pessoa começou a trabalhar, aí começou sim, a ficar sem tempo e começou a sim, abandonar os cãezinhos, gatinhos. O que sim. tem de cachorro e gato na rua, mesmo fazendo campanha de castração, não tá no Sim, gibi. Aqui em São João é muito cachorro na rua, é muito gato. E assim, aí não é só vira-lata, não. É cachorro de raça, é gato de raça. E às vezes a pessoa comprou também. sim, E não. Ou então simplesmente ou não cuida, ou dá para outra pessoa. sim, Então, assim, eu acho que virou meio que descartável e tem alguns casos que viram até por status, sabe? A pessoa tem um cachorro só para dizer que tem. sim, Então, isso as pessoas também têm que ter consciência. Tem um cãozinho, pô, cuida dele. Não iria cuidar do seu filho? sim. E não tratar como objeto, né? Não é um Porque, objeto. Não é, quer ter trabalho, então compra um cachorro de pelúcia. É isso que eu falo para muita gente. Não quer ter trabalho, cara? Então você vai ter trabalho. Você vai ter sim, trabalho de qualquer forma. sim, Porque você está lidando ali com um serzinho que depende de você, sim. né? Um vínculo, Então, né? cuida direitinho, dá carinho, dá amor, dá assistência, que eles precisam muito disso e não faz. Tem tanto cachorro aqui na rua que às vezes eu fico me controlando porque eu sei que eu não posso, porque também tem a questão financeira. Sim, Desde o momento que você pega um animal, você tem um compromisso com ele. sim, Então, eu tenho um compromisso com os meus gatos e meus cães. Se eles estiverem doentes, eu vou correr atrás para tentar tratar eles e dar sim, o melhor que eu posso. Não sou rica, mas eu vou dar o melhor que eu posso para eles, porque eles não. Tirando os gatos que foram abusados, eles não foram obrigados a virem para mim. Eu que fui atrás deles, né? Então, sim, assim, eu tenho essa responsabilidade em cima disso. Eu tenho que arcar com, com o meu compromisso com eles. E o meu compromisso é cuidar deles até o final da vida deles. sim. Na Esse foi verdade, combinado. a ciência, E né, eu das, acho que é isso que as pessoas. É isso que as pessoas não estão tendo. E é, agora com esse negócio de rede social, eu quero um cãozinho para ter um Instagram. É sim, claro que muitos que a gente vê que são famosos, que realmente cuida, que ama, né, abraça a causa. Mas sim, eu vejo muito também que é só status. sim, Tô passando com meu cãozinho, mas por trás daquilo não tem nada daquilo, né? Não tem é, nada daquele cuidado todo. Então, assim, a pessoa infelizmente. tem que viver muito a vida real, em É, relação a tudo hoje em dia, né? As sim, pessoas elas estão atrás de like e não estão vivendo a vida do jeito que deveria ser feita, deveria exatamente. ser vivida, né? Estão vivendo para os outros, não para ela. Então, É. já vai a dica. Só aproveitando o gancho e para finalizar, quando o Júlio César estava doente,
Porque assim, ele tinha leucemia, né? E, e aí eu comecei a tirar foto, filmar, assim, despretensiosamente eu postei. E assim, foi uma avalanche de pessoas perguntando e o que que ele tem, pessoas que eu não conheço, e começou a viralizar, sabe? E eu estava sofrendo, né, de ver ele doentinho e tal. Então, assim, é o que você falou, muita gente pega e tira foto, coloca lá, para ganhar like, né? E não realmente o sentimento que tem em relação àquele bichinho, né? Eu ajudei um gato, a Caco é minha testemunha, é, agora no mês de agosto, e ele ficava no meu quintal, só que ele ficou doente e praticamente ele veio me pedir ajuda. E eu falei assim, gente, eu tenho que ajudar. E ele, assim, ele estava muito mal, muito, muito. Foram 5 dias que parecem que foram meses, mas eu tratei ele como se ele fosse meu, literalmente meu. E mandei cremar, mandei, assim, eu não tive coragem para mim, ele veio me pedir isso, sabe? Então eu acho que as pessoas precisam ter mais consciência, né? E conseguir fazer a leitura do que o bichinho está te pedindo, né? Dentro das devidas proporções, né? Das condições, mas assim, precisa ter responsabilidade também, né? É a mesma coisa do que você ver uma pessoa sofrendo e você não ajudar, né? E o E não bichinho fazer nada. diferente. Infelizmente, as pessoas Exatamente. estão muito frias em relação a isso. Ou Ela então a pessoa fala assim parece pra mim: ah, mas ele já tá velho. Quando você estiver velha, vão parar de cuidar de você, então? descartável, né? Bem isso. É. É. Bom, a gente ficaria aqui a noite toda falando dos nossos redentos. Mas a gente tem que encerrar, porque a gente vai colocar no ar também um vídeo lindo que a Caco fez, que a Caco produziu. A gente ficou super emocionada, porque foi com muito amor que a gente produziu esse vídeo, falando sobre os bichinhos, falando sobre São Francisco também. E a gente queria te trazer hoje para falar um pouquinho do seu trabalho, das dicas, e a gente acaba falando dos nossos bichinhos, porque são, né, nossos bebês, né? Não tem como, É, né? Olha, Cíntia, obrigado. Muito sucesso para são você. Que meus venha filhos. mais Eu falo com as medalhas, crianças daqui de casa. vendo ali as medalhas ali atrás. Mais Verdade. medalhas, mais concursos. E parabéns pelo seu É, trabalho, que é Hum? tão bonito assim, né? Que eu sei a dedicação, né? O investimento que você tem de tempo, de dinheiro, para você dar o melhor para os seus clientes, tá? Parabéns pela sua dedicação. E você sabe que você mora no nosso coração, você faz parte daqui do Recanto. Com certeza. Cíntia, gratidão. Obrigada. Obrigada Bem, mesmo. Vocês sempre estão lembrando de mim. sempre, não, Obrigada você. mesmo pelo convite. Fico feliz. A gente sabe o amor que você tem pelos animais e não podia ser outra pessoa, não ser você, para estar nesse especial aqui. Tá bom? Obrigada e até a próxima. Gratidão, Cíntia. Obrigada. Beijo. Beijo.